Olá, boa noite. Boa noite. Prazer, Denise. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Muito obrigada pela acolhida. Nossa, que bom que você está aqui conosco. Deixa eu só aumentar o volume aqui, que também está baixinho o meu computador. Boa noite, Luiz. Tudo bem com você? Boa noite, Cristiana. Boa noite, Denise. Oi, ela. Boa noite, Lu. A gente já se conhece. Hoje Tamar me parece que não vai poder estar conosco, né? Mas a gente vai. Nisso você ele já explicou para você mais ou menos a dinâmica do grupo, como que é? É comigo, Cristiana? Sim, ele já te explicou, aproveitando aqui um tempinho, ele já te explicou mais ou menos a dinâmica do grupo, como é? Mais ou menos. Eu sei por alto. Eu estou aqui hoje Ah, para entender, para participar mais, para entender mais. sim, aí à medida que a gente vai fazendo, a gente faz as apresentações, aí depois tem um momento de comentário e durante a semana a gente vai conversando também, você fica à vontade. Tá certo. Obrigada. Vivaldo, seja bem-vindo. Graça, Olá, tudo bem? tudo bem? Seu Gilson está aí também. Vamos ver. Só esperar os meninos conectarem o áudio, que aí a gente faz a prece todo mundo junto, né? Kleber, todo elegante, né? Organizadíssimo, sempre. Lala, tudo bem? Boa noite Boa noite. a todos. Boa noite, boa noite. Esperando... O Gilson deve ter caído, ele estava bem aqui, caiu, mas deve retornar. Boa noite, tomara que não tenha machucado, né, nosso amigo Gilson. Mas, como já são 8h02, vamos fazer a nossa prece para a gente dar início, né? E aí, Gilson entra e a gente inicia aí. E qualquer dúvida, Denise, a gente vai conversando. O grupo é tudo, são todos muito tranquilos. Você já conhece alguns aqui do grupo também, né? Oi, Cristiana. Conheço o Luiz. Ah, conhece o E Luiz. Itamar, né? Itamar. Itamar todo mundo conhece, né? Itamar é muito conhecido. Ele é tipo assim, né? Muito conhecido. É isso mesmo. Então, fazer a nossa. Oi, Vivaldo? E tá mais cigano, né? Todo mundo conhece. A vida dele é andar por esse país, né? Aí. Vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria. Você gostaria de fazer a prece para gente? Vamos lá. Amado Jesus, trouxeste a doutrina espírita para o planeta Terra. E agradecemos a Deus de termos inseridos nesse ambiente de estudos espirituais, onde aprendemos as leis que regem o espírito e sua atuação na matéria e no mundo espiritual. Estudando a revista espírita, cada um de nós desse grupo temos recebido muitas lições, mas principalmente também mudanças internas de alegria, de bem-estar, de lucidez, onde as nossas mentes se abrem em profundidade para mergulhar nesse universo luminoso de sabedoria universal. Que nesta noite os palestrantes recebam de vós, da vossa misericórdia, essa elevação e esse conhecimento, para que nós todos bebamos nessa fonte iluminada de amor. Que aqueles também que não puderam vir nesta noite, de alguma forma, recebam os fluidos amorosos dos nossos anjos guardiões e desse clima benfazejo e amoroso que estamos agora vivendo. Muita paz.
Olha o Gilson aí, a prece foi tão boa que até materializou o Gilson, ele está meio congelado, mas nós vamos fazer outra prece para descongelar, para ver se descongela o Gilson. Brincadeiras à parte, pessoal, nós estamos hoje na Revista Espírita de setembro de 1858, ela já está em setembro, gente, nova revista já. E hoje, os 3 artigos escolhidos, Denise, a gente escolhe semanalmente 3 artigos, tá? A gente vota até a terça-feira, a gente tem agora até terça-feira para escolher os artigos os mais votados, né? Então, essa semana, Gilson vai apresentar o artigo Platão, Doutrina da Escolha das Provas. Eu vou apresentar o Conversas Familiares, né? Que é o caso de letargia. E o Vivaldo, Problemas Morais, Suicídio por Amor. Nós definimos assim, Denise, para você que está chegando, e Luiz já sabe como é. Os artigos que têm mais de 3 páginas, a gente coloca 15 minutos, foi definido, convencionado 15 minutos para apresentação. Os com menos de 3 páginas, de 3 páginas para baixo, a gente coloca 10 minutos de apresentação. Após a apresentação de cada um, dá-se a palavra com 3 minutos para cada um falar um pouquinho, né? Talvez hoje, como nós temos menos pessoas, dê para falar mais um pouquinho, e retorna, se tiver mais tempo, a gente retorna mais 2 minutos para cada. Mas é um comentário assim breve, às vezes a gente fica com gostinho de quero mais, mas é isso mesmo, é para a gente estimular o nosso estudo mesmo. Então, Gil, está tudo ok com você, amiga? Oi? Eu acho que está travando a internet do Eu estou tentando aprender a mexer nesse negócio que minha internet está... A internet está ouvindo ruim. aí? Eu estou ouvindo você. Eu estou ouvindo bem. Está ruim demais. Eu estava vendo um lustre diferente aí na sua casa, mas estava... Eu vou fazer o seguinte. Desliga a câmera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o áudio, tirar a câmera. Beleza. Às vezes melhor... Melhorou agora? Agora é melhor assim, dá para falar. Homens, mulheres, crianças Tá bom, então se vamos lá. entregaram ao ideal, sem medo. Só um pouquinho que eu estou apanhando ainda da tecnologia. Todo mundo calmo, ninguém está nervoso, não. Graças a Deus. Isso, então vamos lá. Vou localizar aqui. Eu vou começar a marcar seu A doutrina das escolas das provas, esse artigo é um artigo muitíssimo interessante, muito rico. E esse artigo é um diálogo de Sócrates com... Eu tenho que estar olhando qual artigo, como é que são escolhidas as provas, o que era o pensamento na antiguidade e como é que era a reencarnação, essa ideia da reencarnação, e como é que os espíritos voltavam a passar pelas experiências na Terra. Tá? Kardec começa o artigo dizendo aí, ó, que desde lá dos célticos, dos documentos célticos que tinham, inclusive um foi publicado esse ano de 1858, a doutrina, ele vê que a doutrina da reencarnação já era professada pelos druidas. E aí ele vai discorrendo, ouvindo isso, colocado isso entre os indianos e os egípcios, e que vinham, e vai falando que os principais filósofos da época, inclusive Sócrates e Platão, já falavam em reencarnação naquela época. E é muito interessante a colocação que ele faz, é um diálogo de Platão, que, aliás, desculpem, gente, é um diálogo que vai contar uma história, a história de Er, que era um personagem fictício, mas era um guerreiro que ele foi abatido numa batalha. Passou 10 dias, os compatriotas dele foram pegá-los
os corpos das pessoas que morreram, e o corpo dele estava intacto 10 dias depois. E aí ele levou, quando estava colocando na fogueira para fazer o ritual lá, voltou, levantou-se e contou a história. E ele relata que, quando ele foi abatido, ele começou a caminhar uma multidão de gente, das pessoas que estavam desencarnando naquela guerra, e que chegou num campo onde tinha 2 entradas para a terra e 2 lá. Os julgadores lá, e na medida em que eram julgados, eram mandados, aqueles que foram bons, passavam para a direita, entrava no céu, uma placa dizendo, inclusive, as ações. E os que tinham praticado atos ruins iam a porta da terra. E que foi, depois do julgamento, entrou todo mundo, mas começou a outra porta do céu e sair pessoas também da outra porta da terra. Do céu saía pessoas resplandecentes e da terra saía pessoas todas sujas, cheias de problemas, vamos dizer assim. O mais interessante é que tem uma colocação que eu estou tentando localizar aqui. Só um minutinho. Eu quero ver o que está escrito no... Cortou? E essas pessoas... Oi, tá ouvindo? Eu tinha cortado aqui para Tá mim. ouvindo, Cristiano? Tô ouvindo, sim. Gente, está cortando só para mim ou para vocês também? Está cortando? Gilson, Está cortando, sim. está cortando bem o som, Gilson. Vocês pararam onde? Aí as pessoas saíram volta. para o céu, e na porta, vários espíritos também. Os que saíram poeira, cheio de imundícia. Oi? Estão ouvindo? Está cortando. Oi, estão ouvindo? Agora voltou, mas estava cortando muito. Cortou um pedaço bom aí, mas essa parte do céu, de como eles saíram, deu para ouvir. No julgamento, vocês ouviram. Passaram, os que foram para o céu entrar no céu com a plaquinha, os que foram... Opa, estou conseguindo entrar aqui pelo computador. Já melhora um pouquinho. Só um minutinho. Deus, parece olha que vai lá, dar... Agora nós vamos ouvir. Eu até troquei de lugar aqui, que eu achei que era... Eu troquei, que eu achei que o lugar que eu estava não estava dando para ouvir direito. Eu vim trocar de lugar. Melhorou um pouco. Vai aparecer dois Gilson aí. Vai aparecer 2 Gilson aí, porque eu não vou desligar o outro, não. Porque se um pifar aqui, eu vou pro outro, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, vamos lá. Só um minuto. Então, vamos lá, meus irmãos. Desligar o áudio. Só um minuto. Aí. Bom, então... Estou apanhando mais que tudo aqui. Peraí. Desligar o áudio. Acho que agora funciona. Bem... Então, os que saíam do céu para reencarnar, era como se fosse a analogia dos espíritos que vinham reencarnar. Os que saíam do céu saíam resplandecentes, e os que saíam da terra saíam todos sujos. Mas o mais interessante é que os que saíam, depois que saíam esses espíritos, eles começaram a conversar nesse campo, trocar ideias, contar as experiências que tiveram. E... quando eles foram chamados a caminhar novamente, e eles encontraram, deixa eu achar o nome das pessoas, eles encontraram, caminharam um tempo, encontraram os
três parcas, que chamadas as filhas da necessidade, Lachesis, Croto e Atropos. Um era o passado, o presente e o futuro. Quando eu estava preparando para ser reencarnado, aí que vem a escolha das provas. Lachesis dava para cada um número aleatório. Número, escolher as provas dele. Mas, por acaso, se pegasse, escolher uma prova, era irrevogável. Você não poderia voltar atrás e teria que assumir a responsabilidade e as consequências dessa prova. Gilson, tem alguma coisa, algum cabinho seu que não está conectado? Tem algum cabinho seu que não está conectado direitinho? Porque está dando uma interferência na hora que você está falando. Tem alguma coisa que você está mexendo aí? Tem não. Será que tem que desligar meu celular? Tirar o zoom do celular? Deixa eu tentar aqui, tirar aqui. Se você continuar falando desse jeitinho que você está, nessa posição, tá boa, amigo. Essa daí tá dando para te ouvir. Tá ótimo assim. Assim tá bom, não tá tendo ruído não, mas tem uma hora que dá. Então vamos ver. Vamos ver se o celular ligado. Vamos ver se nós conseguimos continuar então. Tá bom assim? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Então tá bom. Então, aí todos que pegavam, eles poderiam escolher as provas. O primeiro que pegasse, ele tinha que pensar, escolher a prova e não poderia voltar atrás. O último que pegasse tinha alguns benefícios. Mas vamos lá, o que é mais interessante é que na hora da conversa de Sócrates aí, que ele faz essas narrativas, lá já ele fala da necessidade de nós escolhermos um líder, um mestre, para que nos desse um roteiro nas escolhas das nossas provas, das nossas expiações. Então, saiu lá o número 1, o que saiu com o número 1, que poderia escolher a prova, a primeira prova, inclusive, ele escolheu ser tirano. Mas vamos colocar aqui que, naquela época, a palavra tirano, ela tinha um significado mais amplo. Necessariamente, não era a pessoa que cometia só maldade. Tirano era uma pessoa que tinha poder. Só porque essa pessoa que escolheu, ela não olhou todos os ângulos de sua escolha. E o que aconteceu? Nessa trajetória dela, que ela havia escolhido, ela teria que cometer várias atrocidades, inclusive chegando ao absurdo de ter que iria se alimentar da carne dos próprios filhos. E ela desesperou e não poderia voltar atrás, já estava definido, e ela desesperou e começou a acusar outras pessoas. O último que escolheu, inclusive, foi Aquiles. E ele demorou bastante para escolher a prova, e escolheu a prova de uma pessoa. Tem vários exemplos no artigo, mas só para resumir, porque senão o tempo não dá. Ele escolheu a prova de uma pessoa tranquila, serena. Muitos deles escolheram provas reencarnarem na condição de animais, de cisne, de roxinol, de leão, de águia. E o que é o grande mote do artigo? O que escolheu a primeira prova, que estava com tudo na mão, que poderia ser analisado, inclusive, foi um dos espíritos que saíram da porta do céu. Voltou para reencarnar, quer dizer, estava numa condição, teoricamente, ele estava numa condição melhor e poderia ter escolhido a prova com mais parcimônia. E o artigo coloca bem que o bem que ele fez lá não foi por escolha dele. Foi um bem, ele fez o bem lá pela prática do bem no local. Todo mundo está fazendo bem, mas não foi uma escolha dele. Ele fala assim, eu tenho o espírito bom, caridoso. Está bem caracterizado isso, sabe? Então, o mais interessante que eu achei nesse artigo foi que aquele que foi a primeira escolha, ele não saiu da terra com a sujeira, com a imundície que o artigo diz. Ele saiu do céu com todas as luzes e ainda assim fez uma escolha equivocada. Quando o artigo, no final também, ele coloca lá que os que escolheram ser animais,
passa igualmente pelos outros corpos, e os que foram animais maus, eles vão se tornar bestas ferozes, e os bons vão se tornar animais domesticados. Agora, na consciência que nós temos, depois da doutrina, depois do advento do espiritismo aí, depois da codificação, que nós vamos ver que o espírito não retrograda, nós vamos ver que essa alegoria ela foi para nos mostrar também, porque aí está justificando quem escolheu ser águia, por que escolheu ser cisne, por ódio das mulheres que havia provocado a morte. Quem escolheu ser cisne foi Orfeu. Escolheu ser o cisne por ódio das mulheres que havia provocado a sua morte, não querendo dever o seu nascimento a nenhuma delas. Então, assim, todas as escolhas, menos a de Aquiles, elas foram escolhas com reservas, não foi uma escolha com parcimônia, pensando em toda a trajetória de produzir o bem para o crescimento do espírito. Essa lição, o artigo é muito rico, assim, a gente pode, se nós formos reler esse artigo e fazer pesquisas paralelas, a gente vai ver a grandeza que foi essas alegorias para mostrar para a gente o tanto que nós podemos navegar, gente, na maionese mesmo, para a gente conseguir imaginar, naquela época, Sócrates falar com tanta propriedade com relação a isso. Como é que eu estou de tempo, Cris? 2 minutos? Tá. Bem, então, finalizando, essa doutrina da reencarnação, ela já existe desde a época dos druidas. Essa escolha das provas aí, ó, essa alegoria que mostra para nós essas escolhas da prova, inclusive mostrando a escolha equivocada de uma pessoa que já estava numa condição, teoricamente estava numa condição boa, melhor do que as pessoas que estavam no sofrimento, lá nas trevas. E lá tem um comentário que diz que essas pessoas que estavam no sofrimento, que passaram pelo sofrimento, eles saíram com uma experiência muito maior do que as pessoas que estavam na bonança. Por quê? Porque, às vezes, elas praticavam o bem lá para acompanhar todo mundo, todo o conjunto de convivência deles. Quem estava lá no sofrimento, lá, inclusive, tem um líder que praticou os maiores absurdos e que ele tentava sair de lá, ele tentava sair desse abismo, que é a prisão, e sempre que ele estava chegando no topo do abismo, o abismo jogava ele para baixo, deixando bem caracterizado para nós que primeiro nós temos que resgatar todos os nossos débitos. Primeiro nós temos que cumprir todo o processo de resgate para que a partir daí nós possamos almejar alguma coisa melhor, a partir daí nós possamos planejar um crescimento maior. Eu acho que é isso, Cris. $15 minutos, amigo. Vai lá, então. Muito obrigada. A gente teve um iníciozinho com um probleminha no som, mas foi muito bom. Bom, eu vou apresentar o segundo artigo, que é na ordem aqui da revista, e depois nosso companheiro apresenta o próximo. Vou marcar aqui, se alguém quiser marcar 15 minutos aí também marque, né? Mas eu vou ser bem rígida com o meu horário também. Bom, fiquei com um artigo que eu não tinha escolhido dentro das minhas escolhas, mas foi bacana porque não foi um artigo que me chamou muito a atenção à primeira vista. E agradeço os colegas porque no final acabou ficando esse artigo para mim, achei muito bacana o estudo dele. O Conversas Familiares de Além Túmulo e conta a história. Meu alemão, gente, é muito mais sofrível do que meu inglês, que já é péssimo, né? Então, se eu não pronunciar o nome da senhora corretamente, me perdoe os ouvidos mais acurados, viu, Graça? Então, a senhora, acho que é Schwabenhaus, sei lá se é assim que fala o nome dela, mas é essa daí, a senhora, né? E é um caso muito interessante que ele relata para a gente, um caso de letargia estática. Antes de começar a falar propriamente do artigo, é bem interessante que eu fui olhar, porque no Livro dos Espíritos a gente tem 4 questões lá que tratam da letargia e da catalepsia. Está lá no capítulo de emancipação da alma, o que é muito interessante, né? Porque fala coisas riquíssimas lá, que se der tempo a gente vai tocar nesse assunto.
Mas eu fui observar que esse artigo foi publicado em setembro de 1858. Nós já tínhamos a primeira edição do Livro dos Espíritos. E, na primeira edição do Livro dos Espíritos, demonstrando que a Revista Espírita foi um laboratório para Kardec, e até a própria complementação da obra veio desse laboratório, que na primeira edição do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma, esse arquivo aqui, eu tenho ele em PDF, mas eu acho que está disponível na Kardecpédia. A primeira edição, ela vem assim, bilíngue, ela tem, de um lado vem francês, do outro lado vem ela em português. Eu posso até colocar lá no grupo para vocês. Normalmente eu gosto de olhar para ver como é que foi esse crescimento, desenvolvimento da obra de Kardec. Nesse capítulo 8, que ele trata de emancipação da alma, hoje ele trata de sonhos, sonos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta de pensamento. Aí no item 4, ele trata de letargia, catalepsia e morte aparente, né, que é o nosso assunto. Depois, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, êxtase, segunda vista. É hoje o Livro dos Espíritos. Na primeira edição, antes desse artigo, tratava de sonho, sonambulismo natural, dupla vista, alucinações, visões, crisíacos, êxtase, sonambulismo magnético. E não tratava especificamente da morte aparente, catalepsia e letargia. Então, é interessante que a gente percebe o quê? Que realmente Kardec, da primeira edição para a terceira edição, que é essa nossa conhecida de hoje, que a gente lida com ela, houve um desenvolvimento desse tratado, não que ele não conhecesse sobre o tema, mas ele aprofundou o tema e trouxe para a obra, ele consolidou esse conhecimento e é muito interessante a gente perceber isso. Por isso que eu gosto sempre de dar uma olhadinha para ver como é que estava lá e como é que ficou depois. Em especial nessas primeiras revistas espíritas, a gente observa a forte influência na edição do Livro dos Espíritos que a gente tem hoje. Bom, tratando do artigo em si, ele é bem interessante porque relata, né, o caso de uma senhora e da sua família, que ela foi noticiada nos jornais. Eu tentei localizar, não consegui localizar algum fato histórico que fizesse referência. Nas minhas pesquisas não foram tão profundas na internet, mas eu não consegui, né? Possivelmente pela época, esse jornal que a gente só consegue notícia histórica dele, diferente de outros que a gente consegue achar, né? Mas tinha sido noticiado dessa senhora alemã que ela teria sido dada como morta, né? Ela estava muito doente, foi dada como morta, e à noite eles já estavam ali, acho que meio que velando ela. Quando o marido chegou, olhou, ela estava sentada na cama, né? Quase que desencarna o marido, eu tenho a impressão, né? Mas tudo bem, esse é um comentário meu, né? O marido chegar, estava velando a esposa está lá sentada na cama, mas tudo bem. Tirando as gracinhas que eu não consigo. E ela acordou e já pediu água e depois desejou tomar chá, vinho, acordou com sede, né? Lá onde ela estava. E foi um processo bem interessante, e por isso deve ter sido noticiado na época, né? Porque ela disse que tinha vindo se despedir, que ela tinha encontrado a filha dela, um anjo que era a filha dela, que ela diz como anjo. Mais à frente, uma comunicação, ela fala que era um espírito puro, mais os espíritos. Mas Kardec faz um comentário sobre isso, né? Esse entendimento de espírito puro, que um anjo tinha vindo buscá-la, que seria a filha dela, e que ela, em breve, ela iria realmente morrer, mas que ela tinha vindo despedir das pessoas, né? E aí, realmente, 8 horas depois, né, pelo que deu para entender aqui, ela desencarnou, realmente ocorreu o desencarne dela. Mas ela tinha sido dada como morta antes. Aí, depois desse processo, em 27 de abril, não consegui localizar quando foi o desencarne dela, mas em 27 de abril, eles evocaram, né, ela teve essa conversa com ela, uma mensagem dessa senhora. E aí ela explica. E Kardec vem perguntando, né? Você percebe na conversa de Kardec, ou as pessoas que estavam ali na sociedade espírita, né, na sociedade parisiense, eles fazem perguntas especificamente para entender e compreender o que se passava com ela, com aquela morte aparente. Porque a morte aparente não é algo novo. A gente vê relatos bíblicos, né? A questão da ressurreição lá de Lázaro, inclusive tem lá nas obras a gente encontra lá na Gênesis, quando fala dos milagres, casos dessa ressurreição que seria, né? Essa morte aparente, inclusive falando até da questão de
do apodrecimento lá, e que eu achei muito interessante, mas tudo bem. Vamos para frente para ver se chega lá. Bom, então ele vem perguntando mesmo, você vê que era um trabalho ali bem científico, ele vai e pergunta se ela, quando ela queria algumas instruções sobre o que tinha acontecido com ela, né? Em qual circunstância tinha ocorrido a morte dela, como que ela tinha sentido. Aí ela disse que foi o momento mais feliz da existência dela. E isso ela vai repetindo ali, que ela estava tranquila nesse momento. É interessante que aí tem uma nota que fala que possivelmente se trata de um espírito que já não estava tão apegado à matéria, porque ela não teve aquele pavor, ela tinha uma lucidez e estava feliz de desencarnar, né? Quem de nós aqui vai estar feliz com o desencarne se for hoje, gente? Não sei, não vou fazer essa pergunta, vamos mudar de assunto. Então, ela lembra da circunstância da morte, ela fala que foi o momento mais feliz, ela fala que a preocupação que ela tinha, que ela percebia ali, que ela percebia o que estava acontecendo, que ela entendia que estava preparando o funeral dela, né? Mas que aquilo não a atormentava, porque ela estava vislumbrando a felicidade que ela ia ter no plano espiritual e que ela tinha consciência do que estava acontecendo. Então, a gente percebe que as questões estão levando para entender o quê? Como um espírito, naquele processo de morte aparente, que ele sente. Acho que as perguntas foram mais nesse sentido, né? E aí ela diz que existe uma diferença entre o sono natural e o letárgico, porque no sono natural o corpo repousa. Nesse sono letárgico, olha o que ela responde. A exaltação da alma. Então, ela tinha mais consciência, né? E ela recordava dessa consciência. Então, é um processo realmente de emancipação da alma. É aquele momento em que, na letargia, há aquela paralisação do corpo, há uma queda tão brusca nesse processo de vida nosso, que há essa morte aparente, né? Em muitos casos são relatados assim. E isso despertou a curiosidade deles para saber esse processo no plano espiritual. Então, ela disse que ela voltou para consolar as pessoas que estavam ali, né? E aí ela diz da felicidade dela, ela diz da felicidade de encontrar a filha, que a filha tinha desencarnado, e ela diz da filha como um espírito puro. E aí vem uma observação de Kardec assim, ó, que possivelmente essa menina seria um espírito elevado, mas não puro, porque é a nossa visão, gente. Tudo aquilo que é muito além da gente, a gente acha que é angelical. Mas entre a gente e os anjos há uma distância assim gigantesca, né? Então, tudo que é um pouquinho mais luz do que a gente acha que é o máximo de luz. Mas é pela nossa própria percepção. Eu acho que foi isso que, mais ou menos, Kardec quis deixar claro que não, ela não é um espírito puro, né? Mas é um espírito que tem certa elevação. Da mesma forma ali que a mãe devia ter um certo desapego material, não se mostrava muito um espírito apegado, né? E como Kardec não faz nenhuma observação nesse sentido, é mais ou menos o que a gente entende. Quanto à questão da letargia, ela fala da questão da lucidez, que eu achei bem interessante, perguntando, deixando a vida definitivamente depois desse processo letárgico, né? Tiveste de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Ela fala assim, tive-a no momento da letargia. Ela já estava preparada para o desencarne. Então, entende-se que no processo de desencarne dela, ela já estava ali prontinha. Então, a gente percebe por isso que possivelmente é um espírito que já não tinha mais esse apego, né? Aí depois vem uma observação de Kardec falando que o êxtase precedeu a morte dessa mulher. Aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. Então, para ela passar por essa experiência, possivelmente ela estava já melhor. Aí fala assim, ela está reunida, a filha dela, ela fala que a filha dela está onde habitam os bons, a morada dos bons, e em outra tradução aqui na da FEB está no paraíso, né? Mas aí tem aquela observação, e é mais ou menos isso. Ele pergunta se ela pode ler o pensamento das pessoas, que eu achei bem interessantes também, né? Aí ela fala, sim, lerei caso eles sejam bons. Então já percebe mais ou menos a natureza dela. Esse caso, ele é bem interessante, e ele vem trazer para a gente essa questão do estudo desse processo de letargia. Eu acho que por isso Kardec depois consolidou os estudos e trouxe para o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, as questões são bem interessantes, a da 422 a 424, mas são questões muito, muito ricas, né? Que aí ele fala da questão da consciência, que nesse estado o corpo está imóvel, mas o espírito está ativo e consciente.
Isso é importante, porque quando ela vem, ela relata que ela percebeu que eles estavam preparando o funeral dela. Tanto é que ela não se assustou, porque pensa a gente, né? Pensa a situação, a gente aqui na matéria, a gente dorme, acorda, tem um monte de vela ali, funeralzão, prontão em volta da gente. A gente vai, no mínimo, assustar. Ela não, ela estava consciente, porque ela estava nesse estágio, mostra que no processo de letargia existe essa consciência espiritual, é uma emancipação, essa emancipação da alma, né? Aí na 423 ele vem falando, na letargia o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar-se todas as aparências de morte e voltar a ele em seguida. Olha o que Kardec pergunta, se nesse processo pode o espírito dar uma saidinha e depois voltar. Na letargia o corpo não está morto. Os espíritos deixam isso muito claro, ainda há fluido vital, ainda tem aquele fluido vital ali, ainda que em quantidade reduzida, mas ainda tem e não deixou de ter, porque a partir do momento em que se rompe esse laço, ele não pode se reconstituir. Então, é bem interessante para a gente refletir acerca dos processos de ressurreição que são relatados, possivelmente todos eles. Aí tem um caso lá relatado lá no Céu e Inferno, quando fala do caso de Lázaro, que é divo demais, adoro, curto pra caramba. Eu acho que é na Gênesis, né? No capítulo 15. Quando fala lá do caso de Lázaro, e que na própria nota eu perdi, é óbvio, né? Que eu vou perder o lugar onde eu marquei, mas tudo bem. Não é lá na Gênesis, não. É no Céu e Inferno. Quando ele fala do caso de Lázaro, ele fala da questão até da putrefação do corpo. Ele fala que pode ocorrer isso. Por quê? Porque cai realmente o nível de fluido vital daquele corpo. Ele está quase que inerte já, mas ainda tem vida. Isso é importante para esse processo. Eu tenho 1 minuto e 43, eu vou falar da questão que eu mais gosto dessa situação, que é a questão 424. Na questão 424, Kardec pergunta assim, por meio de cuidados dispensados a tempo, pode-se reatar os laços prestes a desfazer, restituindo à vida um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente? Sim, sem dúvida, né? Claro, né? Isso é claro, tipo assim, óbvio, filho. E todos os dias tem provas disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui um poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo toda a aparência de morte. E ele vem falando que a letargia é sempre natural. Isso aqui é muito interessante, porque a gente tinha um negócio assim, não sei se vocês tinham, mas assim, lá na época que eu fui evangelizada, de que a gente encarnava com a quantidade de fluido vital e que ele ia acabando, quando esgotou, acabou. Mas nos estudos das obras básicas, a gente percebe que isso é um equívoco de interpretação, né? Que a gente pode reconstituir, pode recompor, pode reabastecer esse fluido vital e que é uma coisa, nesse processo de catalepsia, de letargia, é uma prova disso, que aquele fluido vital ele dá uma queda, mas que pode ser dá aquela recomposição dele, e isso é citado aqui no Livro dos Espíritos. Quanto à questão do corpo, a demonstração dessa, no caso, quando ele relata o caso de Lázaro, é muito interessante, por quê? Porque mostra para a gente, acabou meu tempo, mostra para a gente o quê? Que ele fala na observação de Kardec, quando voltar meu comentário, eu pego, se der tempo, ele fala ali daquele processo que o corpo ele pode estar no estágio de tanta paralisia que pode até ter esses processos de começar a decomposição mesmo, que era o caso ali que a gente viu no caso de Lázaro. Então, é bem bacana isso, a gente entender e ampliar um pouco a compreensão acerca do que é vida, do que traz a vida para a gente e dessa vinculação do espírito. Já acabei, tá bom? Já falou tchau para mim, ok. Pronto, vamos passar para o próximo. O Gilson, ele tá ali, ele é a minha consciência viva ali, eu tô ali quietinho. Eu sou boazinha com ele, ele é ruim comigo. Vamos lá, amigo, volto você. Boa noite, pessoal. O meu tema ficou... Eu fiquei com... Eu estou ajeitando aqui meu áudio. Pronto, vocês estão ouvindo bem? Sim, sim.
Eu tirei aqui o vídeo para evitar a internet cair aqui. Meu tema foi o problema moral do suicídio. O suicídio, aqui no nosso amigo Luiz, que era sapateiro, e que amava uma jovem Vitorina. Esse foi o tema da revista aqui. Mas o suicídio é abordado por Kardec e pelos espíritos, é claro, que o auxiliaram, como o maior crime que o ser humano pode fazer. Por quê? Porque ele vai de encontro às leis de Deus. Nós chegamos aqui, temos uma programação de chegada e também um momento de partida, a não ser por um acidente, uma causa inesperada. E a pessoa que comete suicídio está de encontro a essa regra fundamental. Então, é um crime em todos os sentidos que possa pensar. Pode ter, como no caso desse rapaz aqui, algum atenuante, mas é um crime que se comete. E é o pior erro que o ser humano poderia cometer. Por quê? Ele encerra a sua existência antes do momento. A sua existência aqui é a atual que ele está vivendo, naturalmente, provocando o desencarne, né? Então, com isso, ele corta a prova que ele teria que passar. É um desacato à lei de Deus. E por esse erro, por essa falha tremenda, ele vai ter que reparar essa falha dele. Não importa se já na próxima existência ou em alguma das existências futuras, mas ele vai ter que reparar esse erro. E quase os espíritos informam que é numa situação bem mais difícil do que aquela que ele deixou. E esse tema suicídio é tratado aqui no Livro dos Espíritos, na questão de 943, 957, no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre espiritismo e loucura, ou suicídio e loucura, e também no livro Céu e Inferno. Então, é um tema bem comentado, esse tema suicídio, na doutrina espírita. E aquele que adentrou na doutrina sabe que é o pior erro que ele poderia cometer, seria cometer esse desatino, que seria cometer um suicídio. Fora isso, nós vemos aqui no caso específico do rapaz, ele, o nome Luiz, amava muito a jovem Vitorina, que tiveram um desentendimento grave e terminaram já o noivado. Futuramente ele tentou reatar, a moça não quis, tentou uma, duas vezes, até que na última vez ele foi à porta dela, ela não abriu, não quis saber mais de reatar com ele, porque ela já não estava com aquele interesse por ele. E num ato de desatino ele cometeu suicídio. Ocorre que o fato de ele ter cometido suicídio mostra duas coisas. Primeiro, a descrença numa vida futura, descrença sobre as leis de Deus, e mais ainda, ele não amava ela de verdade, como nós vimos no depoimento dele, porque ele, ao provocar o suicídio, ele queria também provocar vamos dizer assim, um constrangimento a ela ser culpada pela morte dele, ter aquele ressentimento por resto da vida. Se ele amasse ela de verdade, ele desejaria que ela seguisse o roteiro dela e fosse feliz com a vida dela. E ele também ia procurar seguir com a vida dele. Então, o que nós vemos aí nesses casos específicos, não teve a capacidade de suportar a prova, né, porque passava. E não suportando essa prova, ele cometeu esse desatino. Nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, como eu disse, Kardec trata sobre esse tema de perguntas de 943 e 957. Na 944, há uma pergunta clara. O suicídio, o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Foi a pergunta 944. A resposta foi não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Ele fala aqui de suicídio voluntário, porque se fosse uma pessoa demente, né, não tivesse com as próprias faculdades, não seria um suicídio voluntário. Mas, fora isso, né, é uma transgressão às leis de Deus. E é isso que nós vemos. Aí ele vai tratando, ao longo das questões, das diversas formas que a pessoa terá que, vamos dizer assim, sanar lá na frente por esse desatino. Aí nós podemos pensar, e no caso desse rapaz, foi por amor, ele disse que foi por amor à namorada, vai ter um atenuante? Vamos dizer assim, pouco, porque
dizendo ele que foi por amor, mas foi, segundo São Luís, ele cometeu um crime, transgrediu as leis de Deus. Pode ter algum atenuante, porque Deus julga conforme a vontade de cada um, a intenção de cada um. Então, não há dois casos, vamos dizer assim, dois casos que sejam as provas idênticas por o qual o suicida terá que passar. Mas, com certeza, em todos os argumentos que nós vimos aqui no livro, todos terão que reparar a falta. Né? Se esse Deus não castiga, ele também não abranda tamanho erro, e ainda mais um desatino desse de abreviar a própria prova. Tem uma outra questão que fala assim, se a pessoa está próxima a morrer, não poderia atenuar o seu sofrimento por algum momento, e a resposta também foi não. Ninguém tem esse direito, e ainda questiona mais ainda. Quem pode garantir que a existência dele vai acabar naquele instante, que num momento apropriado não conseguiria a redenção, a salvação daquele que ele imaginava que seria o término de sua existência. Então, de todas as formas, nós podemos ver, aquele que comete um suicídio comete um grande erro. E, por conta própria, ele encerra uma prova que poderia ser muito útil para ele. Nossa existência aqui, não, como o pessoal costuma falar no popular, nós não viemos aqui a passeio, viemos aqui para resgatar o nosso passado e nos melhorar para o futuro. Nossa existência de todo mundo aqui tem uma razão de ser. O Criador nos colocou aqui por uma razão de ser. Nós estamos no melhor lugar, no melhor momento, com as melhores pessoas possíveis para nosso adiantamento. Não adianta achar que nós somos do bam, que merecíamos coisa melhor, que somos a ovelha negra, que não somos reconhecidos na família, que isso, que outro. Nada disso. Nós estamos no melhor lugar, na melhor situação, no melhor local possível para o nosso adiantamento. Porque quem nos colocou aqui, quem fez essa programação aqui, foi a espiritualidade superior, pensando no nosso bem. Se o espírito, ao chegar aqui, por conta própria, resolve tirar a própria vida, foi o que ele fez. Ele foi de encontro a toda a programação que se fez para ele. Toda aquela programação foi feita, ele foi de encontro. Ou seja, demonstrou que não tem um conhecimento prévio, que a vida não continua, que a existência não termina, foi de encontro a todas as leis e, mais ainda, não teve o conhecimento de Deus, do amor de Deus, que ele, por difícil que fosse a prova, por muito difícil que fosse o que ele estava passando, Deus o auxiliaria a vencer aquelas dificuldades se ele fizesse a parte dele, se cada um fizesse a sua parte, não esperar que, vamos dizer assim, como uma bênção, os seus problemas terminassem. E vamos vendo ao longo dessa leitura que esse rapaz, muito embora tivesse até uma certa intenção de tentar reatar, ele também não demonstrou firmeza na sua prova, porque ele poderia muito bem ter resistido àquela situação e buscado seguir adiante com sua vida. Ele seguiria com sua vida e a jovem também. E ela, por sua vez, é perguntada aqui ao Espírito São Luís se ela tem alguma responsabilidade, e ele diz que sim, porque ela não amava de verdade. Então, colocou na mente dele, no coração dele, que ele era o seu grande amor. Então, deu esperanças a ele. Quando ela percebeu que não era o que queria, ela acabou com aquele relacionamento. Ao acabar, ele não suportou a situação e acabou por tirar a própria vida. É claro que a responsabilidade dela é bem menor do que a do rapaz que tirou a vida, né? A do próprio rapaz. Eu coloquei de volta aqui, senão, quando for avisado aqui do tempo, eu posso não ver. Então, eu vou ficar aqui de volta aqui. Nós vemos aqui nessa situação que todos são responsáveis. E ela que provocou e ele que não suportou a prova. Nós vemos isso aqui, como já foi dito, no livro... Oh, meu Deus! O Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver uma parte lá que fala o suicídio é loucura. Né? Tem uma parte específica tratando desse tema também no Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra que aquele que tem confiança no futuro, aquele que, como o Espírito, acredita que a vida não termina, que a vida continua
é um verdadeiro remédio, uma verdadeira vacina contra o suicídio, essa doutrina, porque ele sabe que as penas que ele está sofrendo, as dificuldades que ele está passando, não são eternas, é momentânea. Ele tem condição de se melhorar já nessa existência, ele tem condição de melhorar em próxima existência, e que essa dificuldade que ele está passando é momentânea, é passageira. Então, é um verdadeiro elixir, uma verdadeira vacina, aquele que conhece essa doutrina e que se adentra por ela, porque ele sabe que a vida continua. Então, se está passando por uma prova difícil agora, ele vai encontrar a força, a resignação para seguir adiante com sua prova. Primeiro que ele sabe que se ele já deu alguma coisa dessa doutrina, ele sabe que ninguém recebe nada por o que não tenha merecido. Se está passando por alguma prova, porque ele fez por onde merecer. E, justamente como eu disse, ele está no melhor lugar, na melhor situação para seguir adiante na sua evolução. Amigos espirituais estão ajudando, auxiliando, mas não nos levam nos braços. Nos ensinam o caminho como um bom professor, um bom mestre, mas nós é que temos que tomar as decisões. E as decisões nossas terão que ser sempre voltadas à nossa melhora moral, espiritual, física, e não cair nessa loucura, que eu chamo de loucura, pensar em retirar a própria vida. Porque, na realidade, nós acabamos com a vida orgânica, mas o espírito continua. E, pior ainda, continua com um débito muito grande, acrescido, porque ele fugiu da prova. Fugiu da situação que ele poderia usar a seu favor, que seria vencer os obstáculos que surgiram para ele na sua vida, na sua melhora, na sua evolução. Nenhum aluno que foge da escola termina o primeiro grau, muito menos vai para o segundo, muito menos vai para a faculdade. Então, essas dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia, que faz com que o espírito evolua, que o espírito se melhore. Nós estamos aqui para isso. Nossa existência aqui tem um fim, e esse fim é a nossa melhora, a nossa evolução. Como cada um está num determinado patamar, cada qual tem seu tipo de prova. Mas todos temos que passar por essas provas. Como também sobre o suicídio, no finalzinho aqui, no finalzinho, sobre o tema suicídio, né? O 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Ele responde: as consequências do suicídio são as mais diversas, não há penalidades fixadas. Em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo da circunstância. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Olha que mensagem no final. Vamos expiar sua prova numa nova existência que será pior do que aquela que ele interrompeu. Então, quem tem ciência disso não vai tomar vacina, não vai querer saber de tirar a existência de forma alguma, nem que seja por alguns instantes. Porque, como já foi dito, nós estamos aqui para nos melhorar, para aprender. Então, vamos seguir firme em nossas provas e seguir adiante na nossa caminhada, sabendo que nós estamos aqui aprendendo, mas estamos sendo auxiliados também. Ninguém está aqui sozinho. Aquele grupo familiar que está à nossa volta já foi a primeira barreira colocada para a nossa melhora, para o nosso auxílio. Fora isso, nossos grupos familiares, aqueles entes queridos, nossos amigos e os nossos amigos espirituais. Para aqueles que têm essa consciência, nós estamos em contato com eles o tempo todo. Não é necessário que estejamos vendo eles mais através do nosso pensamento, através das boas ideias, através dos que nos são intuídos, nós vemos que esses amigos espirituais estão conosco. Ficam contentes com nossa melhora e ficam tristes, naturalmente, quando vê a gente saindo dessa rota, saindo desse bom caminho e indo para caminho diverso que pode nos atrapalhar. Então, cada espírito aqui encarnado está numa situação diferente, mas cada um tem sua cota de realização a cumprir. E a nossa pior prática seria interromper essas provas, seria, de alguma forma, cortar a nossa existência, porque nós já fomos colocados várias vezes, fomos informados, como eu estou sendo informado do tempo, que nós temos que
vamos dizer assim, aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e fazer o melhor. E, por enquanto, eu vou me despedindo, que o meu tempo já foi avisado aqui, que está terminando. Então, muita paz a todos. Só para a gente não perder muito tempo, né? Vamos passar 3 minutos para cada um, começando aí por Kleber. Eu vou até deixar escritinho aqui assim. Kleber. Aí depois de Kleber, a gente põe Julivan. Meu Y está funcionando. Julivan, depois Graça. Depois de Graça, a gente põe Luiz. Aí Lala. E Denise. Aí acho que foram esses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 3, 9, isso mesmo. Aí depois a gente dá 3 minutos para cada, um já pode ir falando depois do outro. Denise, à vontade para falar também, né? Vocês estão chegando, fiquem à vontade, mas é sempre bom enriquecer com os comentários. E aí, 3 minutos para cada. Eu só vou avisando aqui, pessoal, vou avisar no chat mesmo, 1 minuto faltando, e não vou interromper vocês para a gente agilizar o tempo e poder voltar um pouco. Então, pode começar, Cleber. 56, né? Vamos lá. Platão, Doutrina das Escolhas das Provas. É encantador, né? Esse texto de Platão, e mostra de uma maneira tão bela a escolha das provas e a lei da reencarnação, mas o faz de uma maneira tão que parece mais que está assistindo um filme, de tão encantador e bonito que é. Mas o que mais me impressionou foi que ele já tinha uma condição de entender bem, até no nível bastante avançado, esse processo do retorno à vida espiritual. E que essas escolhas das provas, uma coisa bem que me impressionou, era uma das exigências das pessoas, dado às pessoas que poderiam escolher as provas que iriam viver. E dentro daquela teologia grega antiga, ele coloca os deuses, algumas deusas, como aquelas que iriam dirigir esse processo. Mas ela tem uma frase que me deixou bem assim encantado, que ele diz assim: cada um é responsável pela escolha que faz. Deus é inocente. E aí mostrando que realmente cada um escolhe, cada um faz, mas todos têm de resgatar diante da lei. Uma outra frase também que me deixou impressionado, ele disse que a melhor escolha, está falando sobre a escolha das provas, ele diz: sim, o pior dos destinos seria o que a tornasse injusta, e o melhor, aquele que incessantemente o conduzirá à virtude, mostrando justamente a visão que a doutrina espírita hoje tem sobre a reencarnação, porque, como Kardec tinha como foco para desenvolver a doutrina o estudo das leis que regem o espírito, e uma das leis que regem o espírito é essa lei de causa e efeito e a reencarnação. Para mim foi encantador, e ela é bem extensa, mas é muito linda. Quanto à peça de Além Túmulo, a letargia estática da senhora Schwabenhaus, é interessante alguns dados que eu consegui aprender. Primeiro, ela tinha muitos anos que ela estava, muito tempo que ela estava doente. E ela passou por essa experiência. Nessa experiência da letargia, que Kardec já fala aqui no Livro dos Espíritos, como o Cristiano falou, Kardec faz umas questões sobre a ela. Já passou? Ai, meu Deus, eu nunca aprendo. Eu tenho de falar muito menos sobre cada coisa. Obrigado. Mas pode concluir o que você estava falando. Pode concluir. Certo. Aí, eu me perdi agora. Me perdi. Dei para falar adiante.
Eu vou ter de aprender a falar muito mais rápido e com muito menos coisa sobre cada artigo. Obrigado. É por isso que eu não gosto de interromper, gente. Por mim, tinha mais tempo. Não. Vamos lá, Julipa. A nossa tarefa é aprender a sintetizar mais ainda. 3 minutos é um grande desafio, né? Quando a gente pega os temas encantador, né? Os temas assim que são... Mas vamos lá. Sobre essa doutrina da Platão e as doutrinas das provas, né? Também assim, eu acho isso um texto assim que é magnífico. Assim, o interessante assim, que ele vai mostrando que essa doutrina, né, ela já se encontra, né, em todos os povos, né? Quer dizer, olha bem, a gente agora com a doutrina espírita mesmo, né, é que vai nos mostrando realmente, né, a razão, né, de ser, né, a lógica que tem nessa doutrina. Né? Assim, hoje eu não estou muito para falar, não. Eu só estou mais para ouvir, né? Mas assim, o que me chamou mais assim, que eu gostei, mas chamou mais atenção foi essa da doutrina da doutrina das provas, né? De Platão. Eu sempre gostei porque quando eu peguei no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem sobre Sócrates e Platão, né? Os predecessores da doutrina espírita. E eu acho que foi um dos textos assim, que eu fiquei encantado quando eu peguei a primeira vez o Livro dos Espíritos, isso na adolescência, né? E eu sempre me ficava perguntando sobre essa questão dessas provações, né? E aí, com esse estudo também da Revista Espírita, né? A gente fazendo aliando com o que a gente já tinha estudado antes sobre Sócrates e Platão, a gente vê que há tudo uma justiça, né? Numa causa e no efeito. A gente não fala nem de ação e da reação, a gente fala, como o Cleber falou, numa causa que tem um efeito, no caso. Né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o texto para me ver os pontos também. Uma coisa que me chamou também, que a Cleber também já antecipou aí, disse, que eu também achei muito interessante nessa parte de Platão, foi aquela passagem que ele disse que nós, né? Deixa eu lembrar aqui, nós somos responsáveis, né? Então, assim, colocando sobre a nossa responsabilidade, né? O livre-arbítrio, porque muitas vezes as pessoas acham assim que sempre foi injustiçada, né? Por alguma coisa que está atravessando na vida. E, na verdade, nós sabemos que todas as escolhas têm as consequências, né? Então, a gente não pode tomar assim também como as coisas que umas pessoas dizem, você merece, né? E eu sempre costumo dizer que muitas vezes a gente, em vez de chamar de merecer, está merecendo aquilo, né? Merecendo uma situação, eu vejo como necessidade, né? É uma necessidade da alma, né? Então, assim, todos nós passamos por uma prova que é necessário para que nós possamos aprender. E acho esse texto aqui, né? Apesar de trazendo aí esses diálogos, né? De Platão, e também que o Espiritismo coloca lá no Evangelho como sendo os predecessores, né, da doutrina da reencarnação, da doutrina da imortalidade da alma, dos princípios que a doutrina trouxe, né, que já está em todos os povos aí. Platão ele foi magnífico também colocar, trazer, né, esses assuntos. Pronto, eu acho que no momento acho que meu tempo também já esgotou. Eu acho que já esgotou, já, Cristiano? Hoje eu estou sem inspiração. Né? Tem problema não, amiga. A gente vai inspirando uma outra aqui e vamos embora. Que a gente vai chegando lá. Um vai juntando um pedacinho de cada um. Não, eu acho que os nossos amigos, amigas, aí eles vão falar, tem muita coisa também para estar trazendo como contribuição. Graça, você está entre nós? Graça? Graça?
Luiz, vamos passar para você, e quando Graça estiver disponível, ela deve estar com alguma informação. Olha eu aqui. Ela chegou. Oi. Você pode comentar, tem 3 minutinhos aí, você quer usar? Sim, não, eu tô ligada, é porque eu tinha lido uma coisa aqui no Céu e Inferno, e eu fui procurar para ver se eu achava, porque está diferente do que está na revista. O do caso do Luiz? O Luiz? O caso no capítulo. Não é ainda. Deixa eu voltar então, peraí, porque eu estava tão entretida aqui procurando. Sempre me chamou muita atenção essa questão, deixa eu ver aqui, se eu abrir aqui. Sempre me chamou muita atenção a questão do suicídio, quando se diz que foi suicídio por amor. Eu sempre achei isso uma coisa muito horrível, sabe? Alguém dizer que se matou por amor. Assim, mesmo sem ler nada, mesmo antes de ser espírita, isso sempre me chamou muita atenção, como é que alguém se mata dizendo que foi por amor. E então, dos textos que me chamou muita atenção, que eu fiz questão assim de ler mais, foi justamente esse, o de Vivaldo, e que Vivaldo apresenta assim maravilhosamente bem. Agora, eu tinha visto nos lugares que foram citados, onde é que podia achar, que ele citou também, que é O Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e foi isso. E aí eu lembrava de ter visto, que eu não concordei, que a moça, que foi a causa da morte, que ela tinha maior responsabilidade. E no livro No Céu e Inferno, relata vários casos de pessoas, várias pessoas que apresentam as suas histórias, vários espíritos que apresentam as suas histórias de suicídio. Aí eu queria só ler para vocês, então, essa partezinha de Céu e Inferno. Vê-se aí uma nova prova da justiça distributiva que preside a punição dos culpados, segundo o grau de sua responsabilidade. Na presente circunstância, a primeira falta é da jovem, que entretera a luz um amor que não partilhava e do qual gracejava. Ela carregará, pois, a maior parte da responsabilidade. Então, ao contrário, né? E eu também acho que não é justo. Quanto ao jovem, é punido também pelo sofrimento que suporta, mas a sua pena é leve, porque cedeu a um movimento irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para se subtraírem às provas da vida. Então, isso me chamou muita atenção. Quando eu li, eu fiquei com isso, assim, pensando, né, que a gente sabe que as revistas vieram primeiro e depois os livros, não é isso? E aí tem essa diferença. Eu fiquei sem entender isso, como é que isso se deu. Porque eu estou estudando nem céu nem inferno, mas a gente não chegou aqui, que a gente sabe que houve, né, mudanças, mas a gente não chegou nisso. Eu nunca tinha visto isso, que poderia ter diferença entre o que está na revista e o que vem depois na obra, uma das obras básicas de Kardec. Era isso que eu queria dizer. Deu até calor. Eu estava aqui tentando achar a contradição, mas tudo bem. Bora lá. Eu tenho o livro, é na página 257. Não, o livro está aqui, está aberto já. Da hora que ele estava apresentando, eu estava seguindo. Mas bora lá. Não, mas eu estou dizendo, assim, o Céu e Inferno, porque eu estou falando do Céu e Inferno. Eu estou no Céu e Inferno também. Ah, é? Bom, bora lá. Lala, quer comentar para a gente, amiguinha? É Lala. Pela ordem que você colocou, é Luiz, Cristiana. É Luiz, gente. Não, gente, eu tenho esses problemas, eu sou meio esclerosada, por isso que eu coloquei a revistinha, desculpa. Não parece não, Cristiana.
Fique tranquila. Vou dar uma pequena contribuição. Começar, né? Eu estava pensando, quando eu li o texto e a apresentação muito bem de Gilson, sobre a questão da escolha das provas, né? E aí, de Platão, eu quero fazer uma observação, né, assim, do que eu tenho lido com Kardec, que nem todos os espíritos têm condições de fazer escolha de suas provas, porque nós temos 3 tipos, que esse tema está relacionado com a reencarnação, lei da reencarnação. Nos 3 tipos básicos de reencarnação, que é a compulsória, a coparticipada e a livre. Na primeira, por exemplo, né, que é a compulsória, espíritos que estão em torvelinhos mentais. São espíritos que estão desnorteados, não têm consciência, como Joana chega a dizer, que a maioria absoluta reencarna e desencarna sem consciência do que está acontecendo. Esses espíritos em estado de perturbação, que são compulsoriamente trazidos para a reencarnação, ele não tem condição mental, emocional, espiritual de fazer uma análise do seu passado, uma análise criteriosa, calma, prudente, para fazer a escolha coerente. Aí entra o que Gilson colocou, está lá no texto, a necessidade de se reportar ou pedir ajuda, né? Às vezes nem tem condição de pedir ajuda. Os benfeitores, os programadores da reencarnação, eles se encarregam de fazer a análise do conjunto da vida daquele espírito que vai reencarnar. Então, analisando toda a situação dos antecedentes, do histórico dele, planeja o futuro, quem será a família, qual será o contexto social, quais serão as provas mais difíceis, enfim. Há toda uma análise mais criteriosa e tudo é planejado, com certeza, para dar certo, porque ninguém reencarna para fracassar. As reencarnações, ela tem um ponto de vista embasado naquilo que há como possibilidade de vencer. Só que chegando aqui, a gente sabe o que acontece. O anonimato, o esquecimento, nos tira do foco e a gente se envereda pela porta larga do mundo. Uma outra coisa que me chamou a atenção, sim, aí poderia também estar falando um pouco sobre a questão da coparticipada, que são o nosso caso. Eu creio que nós já tivemos essa oportunidade de participar do programa da nossa reencarnação. Eu acredito que me apresentar a proposta, Luiz, essa aqui é uma possibilidade para você ir à Terra, porque nós já tivemos em algum grau, né, relativo para cada um, essa coparticipação. E a reencarnação livre são aqueles espíritos que realmente estão conscientes, já um grau de evolução, onde eles têm capacidade por eles mesmos fazer essa análise do passado, do presente, projetar seu futuro, escolhendo as melhores provas possíveis para chegar aqui. Então, eles já são conscientes, esses processos são autônomos. Um outro ponto que me chamou a atenção foi da apresentação, poderia ir pelo menos Cristiano um pouco, mas o tempo não dá, é a de Vivaldo, né? É interessante que esse espírito Luiz suicida, depois, como ele coloca, mais tarde, só que não diz quanto tempo depois, ele foi evocado. E ele traz isso que Graça colocou, né? Trazendo a questão da implicação da responsável, né? Que ela foi a responsável dele ter cometido aquilo, e que não foi por amor, Graça, foi por paixão, como ele disse, foi a paixão que fez com que ele levasse aquele ato. E aí, Graça, quem ama não comete suicídio, quem ama, pelo contrário, o verdadeiro amor liberta, né? Liberta a si mesmo e o outro. É a paixão, a ilusão que vem embutida aí os dois juntos, que causa tudo isso. Então, meu tempo já passou. Obrigado. Bom, gente, falando das escolhas das provas, né, e partindo do princípio de que as provas e expiações, elas acontecem durante a nossa encarnação, né, na Terra. Aí Kardec, ele vai, no enunciado do estudo, Kardec vai diferenciar expiação e prova, porque muitas vezes a gente faz uma confusãozinha aí, porque aí Kardec vai dizer que expiação é uma pena imposta para resgatar uma falta.
Já a prova não tem nada a ver com reparação, né? Porque a prova ela pode ser voluntária ou imposta. Então, ele vai mais além, eu achei interessante, ele diz assim, que muito das vezes, porque assim, expiação, se a gente tivesse expiando realmente aqui, dizendo, eu passo por isso, eu passo por aquilo, para expiar, nós teríamos que ter conhecimento da causa por que nós estamos expiando, e nós não temos esse conhecimento. Esse conhecimento nós só temos no plano espiritual, né, da expiação. E eu achei interessante uma frase que, nesse meio aí, com relação às provas, que a frase é o seguinte, diz assim, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro, né? Então, como é que essa prova ela iria estar abrindo esse futuro para a gente? Nós escolhemos as provas, isso é fato. Até aquele enunciado bonito, aquela história dos deuses e a escolha e tal, e aquele que escolheu exatamente um lugar pacífico, tranquilo e meio que solitário, né? Então, assim, como é que essas provas que nós escolhemos faz com que, no que a frase diz, abre para o nosso futuro. A despeito do que nós estamos passando aí de pandemia, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas dores emocionais, físicas também, a doença está aí, as nossas expiações, vamos chamar assim, tudo isso que a gente está passando, todo esse sofrimento, porque cada um no seu cantinho sabe o tanto que passa, né? Tanto que sofre, o tanto que dói, o tanto que luta, as perdas. Então, tudo isso que a gente está passando, que nós escolhemos estar naquele... Eu não sei se é tão abrangente, mas eu diria que alguns têm até condições de escolher. Eu quero passar por essa prova, não sei, em tal país, não sei. Sei que nós estamos aqui, nós escolhemos passar por muito das dores que nós estamos passando. Só concluindo, Cristiana, o diferencial é a forma como nós passamos por essas provas. É isso que vai nos credenciar, é isso que vai nos dar o passaporte para um mundo melhor, para a nossa evolução estar assim em alta. É exatamente utilizando o que a gente vê todo dia na codificação. Resignação, paciência, caridade, é isso que vai dar o passaporte para as nossas provas estarem bem afinadas com o que a gente escolheu e no caminho do bem. Valeu. Vou marcar aqui meu tempo também. Bom, eu vou pegar um pouquinho o gancho da Lala. Eu acho que os três temas, eles têm um ponto muito em comum, que é a nossa conexão com o nosso ser. Então, na hora que a gente tem, você vê, o primeiro texto ele fala de uma pessoa que aparentemente tinha uma possibilidade maior e fez uma escolha equivocada da prova que ele ia estar, né? Então, a nossa conexão nos permite suportar melhor essas coisas. É muito difícil quando a gente vem para cá e se esquece, entre aspas, né? E começa a tomar essas provas, a receber essas provas. Então, é muito difícil julgar o que é que a gente precisa suportar, o que é que a gente não consegue, por que o outro não suporta, né? Então, eu acho que nossa conexão, ela precisa estar sempre muito afim. O que a gente precisa aprender realmente é afinar essa conexão. E isso fica claro no segundo texto, quando ela está lá, no estado dela de letargia, enfim, o quanto ela não deve ter se conectado com as pessoas que estavam ao redor dela encarnadas, orando por ela, cuidando dela, né? E o quanto as pessoas desencarnadas também puderam se aproximar. E, através da conexão, ela pôde estabelecer o critério da tranquilidade, porque hoje eu me vejo assim, se eu morrer hoje, eu realmente vou ficar bem perturbada.
porque eu não sei se essa minha conexão vai ser suficiente para eu deixar minha filha, para eu deixar meu trabalho. Então, não o meu apego às coisas materiais, mas às coisas que eu preciso providenciar. A gente sempre tem coisas para providenciar, né? Então, não tem um julgamento. Será que Denise vai penar 300 anos antes de se conectar de novo? Ou será que Denise pode aprender a se conectar e, na hora do desencarne, realmente ela estar conectada com o seu ser, com a causa primária, né? Com o que realmente nos motiva a sermos imortais, aprendizes imortais. E o terceiro texto, que é muito forte, um assunto muito polêmico, que eu acho que nós todos somos um pouquinho suicidas, né? Porque a gente recebe um corpo material e não cuida dele, a gente comete muitos excessos, a gente comete excessos de pensamentos, de julgamentos. Eu acho que tudo isso é um pouquinho de suicídio também que nos implica. E aí, dentro da minha concepção, eu disse assim, Denise nunca... Meu Deus, meu tempo acabou, mas vou concluir. Denise nunca vai imaginar, ninguém na minha vida, por mais sofrimento amoroso que eu tenha passado, ninguém foi suficientemente forte para me fazer tirar minha vida. Mas eu não tenho como julgar se o outro não teve essa fortaleza suficiente e realmente tirou a vida, perdeu a oportunidade e vai ter essa oportunidade quantas vezes for, ele é realmente imortal e vai reconhecer e vai de novo ter uma nova oportunidade com uma prova maior ou menor, enfim, de acordo com que a conexão dele vai permitir que ele aprenda e se desenvolva, né? Obrigada. Acho que nós concluímos aí, né? Sobraram 2 minutinhos para voltar para os meninos que falaram. Gilson, você tem 2 minutos, amigo. Na hora que eu... Vamos lá, então. Eu queria fazer algumas colocações. Eu não quero que vocês entendam como ponto de contradição. É só para contextualizar. Tá bom? Luiz, com relação às escolhas das provas, eu acho que a grande mensagem que o texto teve é só para nós contextualizarmos e pensarmos abrir um canal de pensamento. O grande ensinamento que o texto trouxe para nós foi a falta de preparo que nós temos de conseguir ter uma visão geral daquilo que nós queremos. Depois disso, a própria doutrina espírita veio nos explicar, aí sim, detalhadamente, a possibilidade e quando é que nós temos possibilidade de nós participarmos do nosso plano reencarnatório. Era ainda, na época dos druidas, na época que estava sendo citado aí Sócrates, na época socrática, era ainda um germe que estava sendo gerado, correto? Então, assim, eu entendo que a contextualização que tem que ser feita é o que trouxe de lição. Quando fala com relação ao texto também do Vivaldo, que fala a respeito do suicídio, e essa contradição que a Graça levantou é muito interessante, eu vejo o seguinte, o que é a grande lição que chega para nós também? A culpa que está colocando, que eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro substituí-la por responsabilidade ou irresponsabilidade, porque quando nós agimos com culpa, nós paramos no tempo, naquele momento da nossa culpa. Porque nós agimos com responsabilidade, nós voltamos nos nossos passos e começamos a reparar. A culpa que está dizendo mais ou menos, a graduação de culpa aí, é qual que foi o sentimento motivador dessa pessoa para levar o outro ao suicídio. Quanto tempo que ela realmente teve uma paixão ou ela continuou fingindo, alimentando uma ilusão para que essa pessoa chegasse ao desequilíbrio de cometer o suicídio. Acabou ou tem mais um? Eu quero falar do seu agora. Então tá bom. Então, eu ia falar do seu agora, você me cortou por isso, viu? Só para não deixar essa coisa contrapor aí, tá vendo? A pessoa é esperta, fez direito, né, Tony? Vou marcar aqui. Eu só queria falar um monte de coisas, mas não dá tempo, né?
Com relação a Lázaro, está lá na Gênesis, só porque eu perco as coisas de vez em quando quando eu não anoto, né? Está lá no capítulo 15 da Gênesis. Mas, Graça, eu procurei aqui e eu fiquei muito intrigada, porque eu realmente não percebi essa contradição que você disse entre a revista e o livro. Porque na revista ele fala assim: a moça causadora involuntária do suicídio tem. Porque eu fico muito curiosa com essas coisas também, viu, Graça? Por isso que eu fui olhar, porque eu fiquei curiosa. Falei, tem. Eu gosto sempre de comparar os trem. A moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Sim, porque não o amava, né? Santo Agostinho está respondendo. Nesse caso, sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava? Sim, exatamente. Aí pergunta na quarta. Mas essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntária. Ele fala que é evidente, né? Proporcional à falta dela. Aí ele vem falando que esse suicídio por amor foi uma fraqueza dele, na verdade. Seria menos criminoso, né, do que os outros. Mas em nenhum lugar... Então, assim, ao que parece, no texto da revista, ele não põe exatamente esse texto do comentário de Kardec aqui, que ele fala que ela teria mais culpa. Mas Kardec deduz do comentário de Santo Agostinho que ela teria mais culpa. Ele foi mais fraco. O dele foi a fraqueza de se iludir. E ele fugir da vida dele. E o dela seria... Eu entendo que Kardec tirou uma conclusão em cima do que somente, porque eu fiquei bem curiosa. Falei, nossa, eu gosto de achar as contradições também. Mas eu não percebi essa contradição, Graça. Mas para mim... Posso falar? Pode falar. Mas a contradição, eu acho que é justamente essa, porque no texto anterior não diz que quem é que tem a maior culpa, fala que os dois têm culpa. Mas no momento que ele toma um posicionamento e diz que a culpa maior é dela, de certa forma, uma contradição, porque em um, então, deixa assim aberto. Agora, se você olhando lá na revista, é interessante que a própria pessoa que tira a vida, ele de certa forma, ele não acusa ela. Ele diz, inclusive, que ela pensou que o amava. Sim. Não é isso? Não, ela não amava. Mas que depois ela viu que não. Aí eu pensei assim, e quem não passa por uma situação dessa? Você começa um relacionamento e depois você percebe. E ele também admite que ele foi grosso com ela. A palavra ele não usou essa, mas ele provocou que ela percebesse que ele não era a pessoa para ela casar. E isso acontece. Mas essa é a visão dele, que era um apaixonado. Vai para a visão do São Luís, que não era o apaixonado no caso, que ele, mesmo depois de suicidar por causa dela, ele ainda continuava apaixonado. Meio iludidozão, tadinho do Luís, que era fracão, eu achei. Mas assim, São Luís fala que ela não amava ele. Eu acho que foi uma conclusão de Kardec, eu não percebi, mas é forma de percepção. Depois eu vou até ler com mais atenção, porque eu gosto dessas coisas, Graça. Eu acho mas me chamou a atenção isso bastante, porque está muito claro, não tem assim, talvez ela tenha mais culpa, não. Em primeiro lugar é ela e depois ele. Porque ela teve consciência, né? E eu já passei meu tempo. Gente, eu só queria fazer uma observação 2 minutinhos. Isso que a Denise falou, 2 minutinhos, não, meio minutinho. Isso que a Denise falou é muito importante, da conexão dos artigos. Hã? Esse caso dessas jovens é a mesma pessoa da revista de setembro de 1870. É o mesmo caso. Esse caso foi levado para lá, só tem uma conclusão do Kardec no final, um comentário dele, uma nota. Está lá, Luiz, é um dos casos de suicídio do céu e inferno. Isso. Pessoal, eu acho muito... que puxa o gatilho e atira no peito é mais culpável do que o camarada que comprou a arma. O camarada comprou a arma e botou em cima do guarda-roupa. Agora, o que puxa o gatilho e atira é o mais culpável. Então, a moça ser mais culpável, embora ela tenha provocado a paixão dele, mas é ele que sua fraqueza que ocasionou aquilo, né? Eu também, por isso que me chamou a atenção. Eu também concordo. Assim, a gente pode até abrir para você mais um pouquinho, mas assim, eu acredito, gente, eu, Cristiano, entendo assim, que é tudo intenção. Tudo no Livro dos Espíritos, essa responsabilidade, não culpa, ela vai muito pela intenção.
A moça, segundo São Luís, não gostava dele, só estava procurando um momento. Então, ela induziu ele a uma ilusão. Quando a gente induz as pessoas a uma ilusão, a nossa responsabilidade é grande, gente. Então, aí Sim. ele entendeu, tirou de uma coisa que a gente fica, tipo, oh, ele suicidou, mas ele suicidou por quê? Porque ele foi iludido. Ele tinha uma fraqueza, ele realmente teve um erro, um crime, né, que é o suicídio. Mas ela, aí, olha o que os espíritos nos trazem. Ela, ao iludir, teve também um grande erro, né? Eu acho que foi mais nessa conclusão de Kardec. Mas, assim, eu passei do meu tempo, já nem vou falar, depois eu falo. Mas você iludir alguém, vamos supor que iludiu, e comparar com alguém que tira sua própria vida, ai, meu Deus, eu sinto isso uma coisa imensa, justamente. Graça, você pega hoje uma relação de algumas pessoas, a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Eu lido com jovens diariamente. Aí, um jovem que é iludido, uma pessoa que é iludida, você não pode pegar o parâmetro seu, que às vezes é uma pessoa que está mais consciente. Você pega uma pessoa debilitada, que é envolvida e iludida. Ela, a intenção do que ilude, se ele tiver a intenção de iludir, ele, até o nosso próprio Código Penal fala da indução ao suicídio, gente. É muito sério, a responsabilização é séria. A questão de responsabilidade que os espíritos nos trazem é assim, é a sua intenção. Ele estava envolvido por uma ilusão, ele teve a fraqueza dele, mas ela tinha consciência. Quando eu tenho consciência do meu ato, eu acho que foi bem nisso que Kardec quis falar. Gilson, pode falar um pouquinho. Hoje a gente até mudou a torre de você. Você queria falar, Gilson? Quero. Eu vejo o seguinte, inclusive isso é uma das coisas que não deu tempo de falar, com relação à fala da Lala, com relação à prova. Quando nós fazemos nosso planejamento reencarnatório, os detalhes, eles são todos eles pensados e os compromissos são todos eles assumidos. E a prova que nós escolhemos é exatamente isso. Quando nós estamos no plano espiritual, nos trabalhando, conseguindo o nosso bônus hora, para que nós tenhamos condições de reencarnarmos, nós estamos sendo amparados por um mentor espiritual ou por nosso anjo da guarda, por alguém, e nós estamos aprendendo a teoria. Quando nós escolhemos as provas, que nós reencarnamos, nós somos colocados num ambiente hostil, com todas as condições favoráveis para nós. As condições favoráveis, ela vai depender pessoalmente de cada um, e as desfavoráveis, elas estão em torno de nós. Nesse caso do suicídio, essa prova que veio, ele realmente, essa pessoa, eu não sei o nome aí, ela estava numa provação, ela teria que resistir ou não, e isso era uma coisa pessoal. Isso é que é a prova. Aonde que vai o nosso crescimento? É a resistência de nós não cairmos na tentação. Essa resistência, a prova para nós é exatamente isso. E quando nós estamos quando falamos de expiação, nós não temos opção. Nós viemos para cá para passar por uma situação sem possibilidade de nós escolhermos caminhos. Nesse caso, a prova, ele poderia ter escolhido não suicidar. Ele já tinha um problema, ele se preparou, ele veio nessa encarnação para passar por esse problema, para ter condição favorável para ele falir, e ele resistir a essa falência para voltar com o crescimento. Ele faliu na prova novamente, vai ter que voltar numa condição pior. Muito bom sua fala, muito boa. Eu passei errado para o Gilson, era para o Vivaldo, são 2 minutos para o Vivaldo. Mas foi muito bom, Gilson, o esclarecimento. A fala de Gilson foi boa, já contemplou. Perfeita. Foi ótimo, então não foi errado, não, gente. Desculpa, eu tenho hora... Quando eu der esse estilo que vocês falam, gente, às vezes eu dou esse negócio desses defeitinhos aí, Pessoal, muito bom isso, a gente poderia falar muito tempo. Eu sei que Kleber está com vontade de falar ali, que eu até deixo para falar um minutinho para a gente encerrar, Kleber. Fala, não ele vá. Ele está assado para falar. Você está no mudo, amigo. Fala, mas fala para a gente ouvir. Eu quero saber quem são os palestrantes da próxima. Semana que vem. Eu sabia que ele me fazia essa pergunta e não deixei o arquivo aberto só para passar vergonha de novo. Meu Deus, eu não acredito nisso.
Ai, ai, Jesus. Mano, eu falo pro Itamar, falei, Itamar, quem que vai ser o próximo coordenador desse negócio? Porque a gente vai revezando, vocês sabem, né? Bom, hoje é dia 25, aí dia 2/7 será a Ananda, o Kleber e a Graça. Eu falei assim, uai, a Cristiana sou eu, mas aqui tá no nosso arquivinho aqui, ó. É porque eu até assustei, porque no meu arquivo estava eu, mas é que eu troquei com a Ananda, ela falou que não poderia, né? Então vai a Ananda, o Kleber e a Graça. Tá bem aqui, tá bem guardadinho aqui. Eu falei, uai, eu de novo, Jesus? Gente, é isso, a gente teria muita condição de comentar muita coisa, são assuntos muito, muito importantes. Eu acho que tem toda uma lógica ali, se a gente pegar ali artigos que a gente não viu com a propagação do espiritismo ali e observar as fases que Kardec falou, vamos ler a revista inteira. Porque ele fala lá, a primeira fase é curiosidade, a observação, depois a admissão e a influência na ordem social. Nós estamos passando por um processo em que a doutrina espírita está nessa influência para a ordem social. E depois ele vem falando de Platão, mostrando que essas ideias de provas, essas ideias reencarnacionistas já vinham ali dos celtas, dos filósofos, e de muito antes, e que não foi a doutrina que trouxe, e vem mostrando para a gente essa questão das escolhas. Nesse artigo, Aviso ao Além Túmulo também é muito interessante. No da senhora, que eu não sei falar o nome lá em alemão, da letargia estática, ela vem falando para a gente essa questão do nosso processo de desprendimento, traz uma nova forma da gente ver o suicídio ali, a gente visualizar um suicídio diferente, que é o caso do Luiz. Então, cada revista ela tem uma história ali, né? E no final ele reforça a questão do Mozart lá com os desenhos da Casa de Mozart, para quem gosta dessa parte, né? É a parte do Gilson essa. Agora, toda vez que eu falo de Júpiter, eu lembro da cara do Gilson pro Júpiter. Acho disso que você vai para Júpiter, amiga. Eu não vou ainda. Eu tenho muito tempo para chegar lá. Mas, gente, é isso. É um estudo muito rico. Vamos aproveitar e comentar lá no grupo. Buscar essas questões aí que Graça apontou. Vamos olhar, vamos pesquisar. Vamos usar lá o grupo para isso também. A gente pode usar e aproveitar o nosso tempo. Nós passamos um pouquinho hoje. O Tamar não está aqui para me puxar a orelha, né? É isso. Então, fazer a nossa prece, encerrar e continuar lá no grupo. Podem falar, se viu alguma coisa, achei interessante, posta lá no grupo. Eu até vou depois deixar esse arquivozinho da primeira edição do Livro dos Espíritos, não sei se vocês têm. Me passaram esse no primeiro grupo da Revista Espírita que eu participei, eles passaram, achei muito bacana, ele fica aqui, é meu amiguinho agora. Vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar? Eu posso fazer, Cristiana. Beleza. Querido Mestre Jesus, luz divina de infinita sabedoria, te agradecemos por esses instantes de paz, onde mergulhamos nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, por esse espírito altamente iluminado, Kardec. Agradecemos pela presença dos amigos, pela saúde que ora estamos desfrutando, pelo conforto do nosso lar, e pedimos por aqueles que estão no frio, na sarjeta, por aqueles que estão nos leitos de hospitais, enquanto estamos aqui aprendendo a te amar. Levamos então, Senhor, a nossa prece para aqueles que estão com fome, por aqueles que estão com conflitos, e te agradecemos pela força que nos dá todos os dias, que possamos canalizar os nossos pensamentos, as nossas vontades para o bem, para a caridade. E mais uma vez, gratidão por esse estudo, por esses momentos de compartilhamento, pela tua paz, pela tua luz. Te agradecemos com voto de paz para toda a humanidade. Que assim seja. Assim seja. Fiquem com Deus. Uma boa Assim semana a todos. seja. Boa semana a todos, fiquem com Deus, gente, até mais. Não esqueçam de Gratidão. escolher até terça-feira nossos temas da semana que vem. Sim, senhora. Boa noite, gente. Sim, senhora. Daqui um dia eu vou passar essa coordenação para a Graça. A Graça vai ser boa para esse trem, eu acho. Ai, ai. Esse trem de tempo não é comigo, não. Tchau, gente. Bom final de semana, gente. Boa Bom final de noite. semana. Tchau, minha gente. Tchau, fiquem com Deus. Que bom. Obrigado.
volta.